Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependerá muito da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o instrutor Ezequiel Nunes, especialista em movimentação de carga e segurança operacional. E hoje estou aqui para responder o nosso amigo, nosso seguidor, Alessandro Souza, operador de guindaste, operador de guindaste offshore, que me fez essa pergunta lá no LinkedIn. E ele me falou assim: boa noite, meu irmão, meu amigo. Você teria algum vídeo ou alguma forma de explicação sobre o uso de cinta para eu passar aqui para os meus amigos? Para, a, para uma peça seiçada de 13 toneladas, com duas cintas de 10 tom, que dá 20. Eu não sei se ele não me explicou bem aqui sobre o questionamento, se está certo ou se está correto, tá? E ele ainda pergunta aqui: você poderia me ajudar? Está difícil colocar na cabeça dele. Pergunta belíssima, meu amigo Alexandro. Jesus abençoe sua vida e vamos aqui fazer esse breve vídeo sobre essa explicação. Primeiro, eu vou explicar conforme aquilo que eu li aqui, tá? Não quer dizer que seja o mesmo contexto que vocês trabalham aí, tá bom? Eu vou ler aquilo, vou explicar aquilo que eu entendi sobre a pergunta. Então, se eu tenho uma peça de 13 tom, correto? Aqui eu tenho uma peça de 13 tom. Eu tenho uma cinta aqui, ó, de 10, com outra de 10, que dá 20, correto? A peça tem 13. Então, necessariamente, as pessoas tendem a pensar: se eu tenho duas cintas de 10 que dá 20, eu posso, claro, içar uma peça de 13. Não, pessoal, não é bem assim não. Depende do ângulo que você vai usar para içar essa carga. Um exemplo: se você, tô aqui com a cinta, né? Então aqui eu tenho duas cintas de 10, tá? Duas cintas de 10, ó. 10 com 10, 20, correto? Se eu usar em um ângulo de 60 graus, lembrando, passou desse ângulo aqui, é proibido, tá? 60 graus, se eu estou usando as duas 60 graus, eu tenho uma perca, né, do fator de uso de 50%, olha só. Então, se a minha cinta é de 10, ela agora, nesse ângulo, ela é apenas 5 toneladas. Então, aqui nesse caso, eu não tenho duas cintas de 10, eu tenho duas cintas de 5, porque eu estou usando em um fator de uso, né, muito grande, está muito tensionada. Então, ela tem uma perca de 50%. Então, nesse caso, não daria. Se eu usar no ângulo de 45 graus, haverá uma perca de 30%. Então, a cinta de 10 vai ficar para 7, ok? Então, se eu vou usar em 45 e não 60, instrutor, então quer dizer que eu posso içar. Então, vai ficar o quê? 7 com 7, 14. Mas a peça tem o quê? 13, correto? Aparentemente sim, mas não é recomendável, pessoal, principalmente na área offshore, que tenha o fator dinâmico sendo atuado todo momento, né? Pode esbarrar a carga, o balanço da swell, da onda, e vai ter esse choque de carga, então não é recomendável, tá? Dependendo da peça que vai ser içada, se ela for assim apenas na vertical, ela não tem perca. Se for uma peça que dê para você conseguir usar como um cesto paralelo, né? O famoso basquete, ou seja, a vantagem mecânica, que é pegar a ponta da cinta, a outra ponta, colocar no gancho e você vai ter essa cinta em U, né? Em cesto paralelo. Aí nesse caso existe a vantagem, você dobrou a capacidade de uma única cinta para 20 toneladas. Dependendo da peça, sim, você consegue içar ela de 13. Ok? Espero ter esclarecido essa pergunta do nosso amigo Alessandro Souza, tá? E realmente eu não posso içar uma carga de 13 tom com duas cintas de 10 se eu tiver em um ângulo de 60 graus, tá bom? Estou usando o termo ângulo de 60 graus, que é o limite. Então espero que tenha ficado explicado aí, espero que você passe o vídeo para os seus amigos, tá? E é necessário ter sempre o cuidado na hora de poder fazer a seleção dos acessórios de movimentação de carga, fazer os seus cálculos e olhar na etiqueta da própria cinta os fatores de uso dela naquela posição que você vai ser usado. Dependendo do ângulo, se você vai enforcar a cinta, se você vai usar ela em um ângulo diferente, ela tem seus percas e também tem seu ganho. Então é necessário. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e um forte abraço.